Nos últimos meses, eu tenho tido uma série de conversas sobre as eleições de 2026. E semana passada tive uma um pouco mais especial que me ajudou, a colocar inúmeras peças no lugar. Os papos são com cientistas políticos muitos e políticos alguns poucos. Nada contra políticos, tá? Na verdade, bem o contrário. Eu costumo gostar bastante de conversar com políticos. Mas não é muita gente que tem as cartas nas mãos, cartas altas o suficiente para ter influência real nesse jogo. Essa pessoa com quem eu falei, essa tem. Mas vamos então botar as peças no tabuleiro. As eleições de 2026 vão definir muita coisa. O futuro do PT, o futuro do bolsonarismo, o futuro das relações entre executivo e legislativo, quem sabe talvez até judiciário. É possível, dependendo de como essas eleições caminharem, que também o desenho partidário brasileiro se organize. Nós tivemos nos anos 1990 e na primeira década desse século o domínio de PT e PSDB, com dando equilíbrio a esse jogo, PFL e PMDB correndo por fora. Nos últimos 10 anos, a coisa toda bagunçou. Então vamos começar aqui botando as peças do tabuleiro nesse jogo? Só saberemos quem são os candidatos com alguma clareza da metade para o fim do primeiro semestre do ano que vem. Quem temos nessa corrida? À esquerda, Lula, Haddad e Ciro Gomes. Haddad é candidato se Lula não for. Lula quer ser candidato. Se não sair, é por uma de duas hipóteses. Ou porque a saúde não permite, e por enquanto ele está muito bem, isso não parece problema, ou porque se convence de que as pesquisas não dão espaço para ele vencer. Lula entra só se for para ganhar. Se tiver claro que vai perder, Haddad será candidato. Ciro sempre pode sair, quem é que vai saber? Mas não importa, porque seja Lula, seja Haddad, quem vai ao segundo turno pela esquerda é o candidato do PT. Esse é o lado fácil do tabuleiro. Agora, tem outro lado. Quem são os postulantes a uma candidatura? Vamos lá, do norte vindo para o sul. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Romeu Zema, de Minas Gerais, esse mesmo que concorra com muito pouca chance de alguma coisa. Aí, Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Ratinho Júnior, do Paraná. E, por fim, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. 5 nomes que podem vir pelo flanco direito e todos à sombra de um fantasma. Jair Bolsonaro. O ex-presidente estará muito provavelmente preso, mas não adianta porque ele tem muito voto, ainda tem. Essa eleição, assim como aconteceu nas últimas 2 eleições, vai ter muito a ver com o Bolsonaro. Se ele ainda terá influência em 2030, vai depender bastante de como que 2026 vai acontecer. E esse jogo, esse não é um em que apenas os nomes importam, porque os partidos também vão ter relevância. Caiado é do União Progressista, Ratinho e Leite do PSD, Zema do Novo e Tarcísio do Republicanos. Qual é a sigla que está ausente aí? O partido de Valdemar Costa Neto, o PL, o Partido Liberal. Para a gente entender o tabuleiro da direita, precisamos, antes de tudo, entender o que PL, que também é o partido de Bolsonaro, vai fazer. Afinal, nenhum dos pré-candidatos está na legenda do ex-presidente. Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Vem cá, você sabe mesmo ler as notícias? Mas não é só bater o olho e replicar, é entender o que está por trás delas. Quem acompanha o Meio termina sendo referência em qualquer conversa, tá? Porque a gente entrega análise, contexto e aumenta o seu repertório. E repertório é tudo, você sabe, né? Assina o Meio para ter acesso à edição dia sábado, com entrevistas e reportagens especiais sobre política, história, cultura, tecnologia e comportamento, escritas por múltiplos pontos de vista. O Meio Político chega às quartas na sua caixa de e-mail com as análises de Brasília e do que você precisa olhar na lupa no cenário político. E tem o nosso streaming, com docs e séries que vão te fazer maratonar produções que incluem o original do Meio, Democracia, uma História Sem Fim, além de Elon Musk, a tomada do Twitter, O Futuro do Trabalho, Evangélicos da Fé e o Poder e muitas outras coisas. Assina. Sabe por quê? Porque ajuda a pensar. Ajuda a construir suas próprias ideias. É só seguir o QR Code na tela ou clicar no link da descrição. Esse aqui? Este aqui é o ponto de partida. Guarda uma informação aí, tá? Valdemar não pode se dar ao luxo de não ter um candidato à presidência. Seu partido não é o maior partido da direita, isso é a União, mas ele é o principal. Ele precisa disputar a presidência. Não pode o partido de Bolsonaro não ter seu próprio candidato.
não é sigla para vice. Se oferece o vice ao invés do titular da chapa, abre mão de poder. Não há hipótese disso acontecer. O plano A de Valdemar é Tarcísio. Ele quer o governador de São Paulo. A conta aqui é a seguinte, tá? Tarcísio é um dos governadores mais populares do Brasil. Se for candidato à reeleição, muito provavelmente ganha no primeiro turno. Ele é, na história da São Paulo pós-ditadura, o governador mais popular que jamais houve. A esquerda não gosta de ouvir isso, mas é isso que os números dizem. Só pelo fato de o PL ser o partido de Bolsonaro já lhe dá uma base de 10% a 15% da qual partir. Se o candidato for Tarcísio, traz junto ainda essa popularidade paulista e o impulsiona mais, talvez encostando ali nos 20 pontos percentuais já em agosto, já de partida, de saída. Só tem um detalhe, não se bicam. Tarcísio não gosta de Valdemar por conta de pressão que ele fazia desde lá atrás, quando o governador trabalhava para então presidente Dilma Rousseff. Talvez seja surpresa de novo para muita gente na esquerda, mas Tarcísio se dá bem com Dilma e não suporta Valdemar. Pois é, vida tem disso. Se Valdemar não conseguir atrair Tarcísio, então ele vai precisar lançar outro nome. Michele? Flávio? Eduardo? Talvez. Ou outro político do PL. Seja quem for, o candidato do PL terminará com a etiqueta de candidato de Bolsonaro presa na testa. E o objetivo é esse mesmo. De todos, quem parece estar mais certo como candidato é Caiado. O seu é tecnicamente o maior partido do país. Vai ter dinheiro e o governador goiano acha que essa é a sua última chance. O problema é que ele não consegue decolar nas pesquisas, como aliás Zema também não. Não consegue abrir espaço para ser conhecido fora do Centro-Oeste. O tempo está acabando e Caiado ainda não se mostrou viável. Ainda assim, deve ser candidato, isso deve. Então temos aí dois candidatos de direita, o candidato do PL, seja lá quem for, e Caiado. Aí virá um terceiro. Esse terceiro terá apoio do PSD de Gilberto Kassab. Quem vai ser? Kassab vem sendo bastante claro sobre a ordem das suas preferências. Em primeiro, Tarcísio. Em segundo, Ratinho. Em terceiro, Leite. Isso, inclusive, faz parte do acordo de entrada de Leite no PSD, tá? Ele é o candidato apenas no caso de Ratinho não querer. E o partido só vai ter candidato se Tarcísio não quiser sair. E o que Tarcísio vai querer? Se fosse fazer a escolha hoje, disputaria a reeleição para governador. É o que a maioria dos seus assessores dizem e ele não começou ainda a se mexer para cuidar da sucessão como governador, tá? Tarcísio gostaria de ter o apoio expresso de Bolsonaro para sair presidente, só que Bolsonaro não oferece. E tem outra coisa. Muita obra, muito programa por inaugurar, ele não gostaria de deixar as suas glórias nas mãos do vice. Só que, bem, quem é que vai saber? O terceiro candidato vai ser Tarcísio, se ele quiser. E se ele quiser, será contra Caiado, do União, em um nome qualquer do PL. Possivelmente um Bolsonaro, tá? Pois é. Esse é justamente o problema que Tarcísio não quer. Ser candidato contra um candidato do bolsonarismo. Então essa é a incógnita mais importante. Tarcísio sai mesmo sem o apoio de Bolsonaro? Rumamos para uma direita com 3 candidatos postos. Caiado desesperado para encontrar um caminho de crescimento, o candidato do PL e o candidato de Gilberto Kassab. O candidato do PL, se não for Tarcísio, sai com 10% a 15%. E o candidato do Kassab sai com a bênção de jogar pelo centro. Porque bênção, o antipetismo é forte, mas o antibolsonarismo também. O Brasil está mais à direita do que à esquerda. Esse candidato do PSD, ou apoiado pelo PSD, se for o Tarcísio, hoje mais provável Ratinho, muito possivelmente cresce rápido. Ratinho traz consigo o sul do país e o PSD está muito forte no Nordeste. A direita já vem crescendo no Nordeste e a esquerda diminuindo faz pelo menos 2 ciclos eleitorais. A eleição de 2026 vai ter emoção. A emoção vai estar na disputa pescoço a pescoço pelo flanco direito. O candidato do bolsonarismo contra esse candidato da centro-direita. E o resultado mais fácil de acreditar é que o candidato do PL, num quadro assim, não chega ao segundo turno por conta do voto útil contra o bolsonarismo. É aquela ideia do vamos tirar de qualquer jeito o Bolsonaro do segundo turno. Quem ganha essa eleição? Das contas dessa pessoa que eu vi, um de 3 nomes é o provável presidente do Brasil. Lula, Tarcísio, Ratinho.
O que mela esse jogo tem um aspecto que muda assim toda a estratégia. É Valdemar conseguir atrair Tarcísio para o PL. Ou Valdemar desistir de ter o principal partido de direita do Brasil e não lançar candidato próprio. Aí a direita sai unificada e unificada vai para a briga contra Lula ou Haddad. Tudo certo. Porque, olha, Ciro Gomes pode até ser candidato, mas muita coisa precisa mudar no Brasil para ele chegar ao segundo turno no lugar de Lula ou Haddad, tá? Não tem chance. Lula, Tarcísio, Ratinho, anota aí. Um deles vai governar o Brasil. Agora, claro, é tudo jogo de dados. Nunca se sabe quando não pode aparecer um fenômeno de redes sociais e revirar todo esse cenário, tipo um Pablo Marçal. Para muita gente é cedo para pensar nessas coisas. Mas entre os políticos ninguém pensa em outra coisa. O xadrez ele já está sendo jogado e todos aguardam o que Tarcísio vai decidir. Nós estamos vivendo numa época em que até o jornalismo está muito fortemente ideologizado, sobretudo no meio digital. Não é à toa que a gente é atacado pelos dois lados, né? Nós não jogamos em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferente, mesmo que as pessoas tenham congelado na polarização. A gente fala de tudo que ajuda a gente a entender um pouco mais o Brasil e o mundo.